Oi, meu nome é Ana Júlia de Bairros, eu tenho 16 anos, eu sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Eu vim apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado A Visão dos Estudantes de Primeiro Ano do Ensino Médio do IFRS Campus BG sobre o Cinema Brasileiro, e ele foi orientado pela professora doutora Letícia Schneider Ferreira. Bom, o meu objetivo geral foi analisar a concepção dos jovens estudantes de ensino médio a respeito do cinema nacional. Os objetivos específicos foram identificar o gênero cinematográfico que eles tinham preferência, comparar a audiência dos filmes brasileiros e estrangeiros e observar a relevância do cinema nacional em relação à indústria cinematográfica mundial. O meu trabalho justifica-se pela importância e relevância do cinema como uma ferramenta de entretenimento, cultura e aprendizagem. As produções nacionais elas podem colaborar muito na ampliação do conhecimento da própria cultura, além de trazer maior identificação por demonstrar uma realidade mais próxima da qual o jovem vivencia. E levando em conta esses aspectos, nota-se a importância de conhecer e saber a opinião e a relação do jovem com o cinema brasileiro. Aqui eu separei duas citações que ajudam a basear e resumir o que foi a minha fundamentação teórica. E a primeira fala como o simples ato de assistir um filme pode despertar o ato de pensar em si, no próximo e na sociedade em que se vive, e que é uma prática social tão importante quanto a leitura de obras sociológicas e filosóficas. A outra fala mais sobre o quanto pode ser perigoso a globalização no campo da cultura e como isso se evidencia principalmente no cinema, onde a gente pode notar que existe uma hegemonia de filmes estadunidenses, por exemplo, e que acabam promovendo uma colonização cultural e que, na maioria das vezes, os espectadores são, em geral, os estudantes. Na metodologia científica, inicialmente foi feita a leitura de artigos referentes ao cinema mundial e ao brasileiro, e através da técnica qualitativa foi feita a elaboração de um questionário online com perguntas dissertativas e objetivas através da ferramenta do Google Forms, que foi enviado para os grupos das turmas na rede social do WhatsApp. E no método quantitativo foi feita a análise desses dados, além de outros como o sexo, o curso e a idade, para delinear melhor esse perfil dos colaboradores. Então, alguns resultados. O primeiro, a gente pode reparar que os estudantes todos em média têm entre 15 e 16 anos, que é a idade comum dos estudantes do primeiro ano do ensino médio, e a maioria deles se identifica como gênero feminino. O curso que mais obteve respostas foi de meio ambiente, com 53,5%, seguido de agropecuária, com 32,6%, e depois de informática para a internet, com 14%. Administração, viticultura e enologia não obtiveram respostas. Essa era a primeira pergunta mais relacionada ao cinema brasileiro diretamente e queria saber se eles assistiam filmes brasileiros. 67,4% disse que depende do filme, enquanto 32,6% respondeu que sim. Aqui queria saber se quando era possível eles costumavam ir ao cinema para assistir filmes brasileiros. 58,1% respondeu que depende do filme, enquanto 30,2% disse que não. Enquanto os filmes estrangeiros, 65,1% disse que sim, enquanto 30,2% disse que depende do filme. E é a mesma quantidade que respondeu que não ia quando se tratavam de filmes brasileiros. E também a gente pode observar que a quantidade dos colaboradores que responderam que iam assistir os filmes brasileiros é bem menor do que comparado com os que iam assistir filmes estrangeiros. Aqui eu queria saber qual era o gênero cinematográfico preferido deles, e terror/suspense foi o que mais foi votado, com 30,2%, seguido de comédia com 25,6%. E apesar de comédia não ter sido mais votado, e sim o terror/suspense, a gente pode observar que a comédia se mantém muito presente no dia a dia e nas produções no geral, assim, nas produções cinematográficas. Isso pode se dar principalmente porque elas trazem maior leveza às situações do dia a dia, o que também pode ser mais atrativo para os jovens e que vai de encontro com o trabalho de Oliveira, 2014, na página 5, onde ele menciona aqui. Os traços identitários que vamos encontrar em muitos filmes brasileiros contemporâneos refletem também traços identitários de nossa nação,
posto que tais traços estão presentes no imaginário dos brasileiros. Aqui era uma pergunta dissertativa e eu queria saber se eles gostavam dos filmes brasileiros e também queria saber o porquê. 51,1% disse que sim, então mais da metade respondeu que gosta de filmes brasileiros e justificou que eles têm bons roteiros, que são fora do padrão e que também são mais fáceis de se identificar. Enquanto 25,5% respondeu que não e afirmou que tem pouca originalidade, pouca qualidade e também tem atuações ruins. 23,2% disse que depende porque às vezes gosta de um, não gosta de outro ou não tem uma opinião concreta sobre isso ainda. Aqui tem algumas respostas obtidas que demonstram algumas opiniões e como eles ainda apresentam determinadas ressalvas. Por exemplo, aqui é bem falado sobre o romance. Alguns dizem que os filmes não são tão empolgantes quanto os americanos, e outros dizem que gostam, mas que acabam sendo todos muito semelhantes. Aqui, queria saber um filme brasileiro que eles gostavam, e novamente a comédia se fez muito presente, como eu disse anteriormente, quando a gente vê que o primeiro filme, o mais votado, foi Minha Mãe é uma Peça, o filme, seguido do Alto da Compadecida, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Ricos de Amor e Cidade de Deus. Aqui eu queria saber se, na opinião deles, qual a importância do cinema brasileiro na formação do cidadão, se isso tinha relevância. E, em média, 72,7% acreditam que o cinema brasileiro é importante e que ele auxilia na representação da nossa cultura, na valorização dos artistas e, além disso, pode ensinar, desenvolver o senso crítico e trazer visibilidade para o país. No entanto, existe uma parcela de 27,2% que compreende que o cinema não tem relevância e refere só como uma ferramenta de entretenimento e de informação. Aqui são duas frases que eu escolhi dos colaboradores que representam aqueles que acreditam que o cinema tem sim importância e relevância. Então tá aqui. Os nomes foram trocados por diretores e diretoras do cinema como uma forma de homenagem e também de preservar a identidade dos colaboradores. Aqui são frases mais sucintas das pessoas que disseram que o cinema não tem muita relevância e que não enxergam muito como algo promissor. Então, dessa forma, a gente pode concluir que existe essa parcela que demonstra um interesse pelo cinema nacional e apreço também, e além disso reconhece que ele pode ser utilizado como uma ferramenta educativa. Contudo, essa outra parte de 27,2% não considera o mesmo, o que possibilita pensar que no futuro pode ser vantajoso e necessário uma sensibilização nesse sentido. Além disso, também pode-se refletir que, apesar dessa capacidade de incentivar e aprendizados de culturas e outras coisas, esse é um problema que já está previamente instaurado no país e que faz com que as ações transformadoras elas sejam revogadas. Ademais, também é importante dizer que o cinema brasileiro ele deve ser apresentado desde cedo aos jovens, desde crianças, aos jovens e aos maiores também, e que isso pode estimular a construção de uma identidade nacional e, ao mesmo tempo, ensiná-los a respeitar a diversidade cultural. Aqui estão minhas referências. E foi isso. Muito obrigada pela atenção.